Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é o único ATS que possui integração exclusiva ao InfoJobs e Acato. São mais de 70 milhões de currículos para você fechar vagas operacionais e estratégicas em um único lugar. Muito prazer, eu sou a Mayara Martinez e serei a host desse episódio que vai abordar um desafio que assombra qualquer RH, que é tentar equilibrar velocidade e qualidade nas contratações. Será mesmo que é possível ou esse ainda é um sonho muito longínquo? Bom, para me ajudar a responder essa e outras perguntas sobre o tema, recebo hoje a Celita Souza, que possui mais de 10 anos em recursos humanos e atualmente é diretora de RH da Abate de Latte. Celita, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. E antes da gente começar, eu quero pedir para você se apresentar, por favor. Obrigada, Mayara, pelo convite. Sou a Celita, sou diretora de RH da Abate de Latte. Estou no RH há um pouco mais até de 10 anos, trabalho com pessoas há mais de 30 anos e estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho, né, dos nossos principais desafios e o que a gente tem feito hoje na Abate com relação à atração de novos candidatos e como a gente lida com todo esse processo de seleção. Perfeito, eu acho que para começar, vamos começar pelo início, né, oficialmente. Como que tá o cenário de contratações de vocês? Quantas vagas mais ou menos por mês vocês fecham? Como que isso evoluiu dos últimos anos para cá? Pode contar um pouquinho pra gente? Com certeza. Bom, a Abate é uma empresa que está em plena expansão. Hoje nós temos 220 lojas físicas, a gente também tem fábricas, a gente tem centro de distribuição, fora as lojas que a gente tem nos Estados Unidos, que a gente não tem operação só no Brasil, a gente tem operação fora, né, do Brasil também. Então, esse processo de expansão, ele fez com que a gente aumentasse o nosso volume médio de vagas. Hoje a gente contrata entre 170 a 200 pessoas por mês, considerando todo esse processo de expansão. E hoje a gente vai para lugares onde a gente não tinha, né, presença antes. Então, nesses últimos anos, nós abrimos diversos mercados no Centro-Oeste, mercados no Nordeste. Esse ano tem mais outros mercados surgindo, e isso faz com que o nosso processo de expansão, né, e obviamente de contratação também se acelere um pouquinho mais. Um pouquinho bastante, Um hein? pouquinho São bastante. muitas vagas para fechar por mês. Legal. E aí, o tema do nosso episódio, né, é equilibrar a velocidade e qualidade. Quando vocês precisam fechar uma vaga rápido, qual critério que vocês usam, assim? Onde vocês decidem onde dá para acelerar e onde não? Assim, tudo que a gente pode automatizar nas etapas, a gente tenta automatizar, né? Então, hoje a gente utiliza o Pandapé, que já nos permite ali uma criação de filtros, tudo nos períodos, nas etapas iniciais de triagem, e ali a gente já ganha bastante velocidade. Você não é da época, mas lá atrás, quando começamos, Sim. né, os processos de seleção, a gente recebia um bolo assim de currículos. E aí você tinha uma pessoa que ia lá, olhava, Um por um. um por um, grifava, né? Essa é coisa lá do passado, né? Hoje a gente praticamente não recebe mais currículos em mãos, todo o processo ele é feito dentro da plataforma. Agora, claro, tem etapas em que a gente realmente não quer abrir mão. Então, por exemplo, tudo que está relacionado a como esse futuro colaborador vai se desempenhar dentro da empresa, dentro de um fit cultural, a gente não abre mão. Então, as etapas em que a gente vai buscar esse fit, um contato com o gestor, um contato com o RH, a gente quer manter. Né, quer entender se essa pessoa, além daquilo que ela colocou seja lá no currículo dela, ou seja dentro da plataforma, que a gente consiga perceber tudo isso numa conversa. Então, a etapa de fit cultural para a gente realmente não abre mão. Agora, as etapas iniciais, se der para automatizar e ganhar velocidade, a gente vai fazer. Certo, então toda aquela triagem de currículos vocês mantêm com a IA, mas essa Uhum. coisa que requer o olhar humano, esse contato com a pessoa que vocês vão contratar ainda é feito por vocês. Exatamente, Então é um ponto que exatamente. vocês não abrem mão no momento. Exatamente. Hoje o gestor ele participa das etapas, né, de seleção, e esse gestor ele conhece a dinâmica do time dele, ele conhece obviamente o processo, né, pelo qual a gente vai precisar desse colaborador, então ele participa ativamente, e muitas vezes a gente capta coisas nesse olhar, nesse one-on-one, que a gente não vai perceber no currículo, então a gente quer manter. E outra, a Bate ela é uma empresa muito de relacionamento, né? Então, faz parte do nosso DNA manter esse contato humano, não deixar ele totalmente automatizado e robotizado, mas manter sim uma etapa humana, que ela é super importante para nós.
Muito legal. E aí eu trouxe um dado aqui pra gente conversar sobre, que o dado da IBM indica que mais de 50% dos candidatos abandonam processos longos ou complexos, mesmo quando eles têm interesse na vaga. Acho que todo o RH vive esse desafio, né? Em que parte do processo seletivo vocês sentiram que, se vocês não simplificassem, vocês iam perder talentos? Existe algum processo aí? Existiu, obviamente, a gente vem sempre em melhoria contínua nos nossos processos, buscando evolução, entendendo o que o mercado oferece para que a gente possa melhorar, mas além disso é entendendo o que é importante para esse candidato. Antigamente, a gente tinha um volume menor pensando em mercado mesmo, existia um número menor de vagas para a quantidade de pessoas disponíveis. Hoje, até por conta do desemprego no Brasil, que é um desemprego baixo, mais baixo dos últimos 14 anos, a gente realmente disputa esses colaboradores. E hoje a gente disputa colaborador não só com a nossa concorrência direta, mas diversos outros setores. As pessoas podem trabalhar online, elas podem trabalhar sei lá, em parceiros como Uber, como iFood, diversas outras coisas. Então a gente desenha o nosso processo de forma que ele gere valor para esse candidato. Antigamente a gente tinha uma etapa do nosso processo de seleção em lojas em que o candidato ia até a unidade, ele fazia uma prova de português e uma prova de matemática. E aí ele aguardava o gestor para fazer a entrevista presencial. A gente eliminou essas etapas, porque ele não precisa estar lá presencialmente para fazer isso. Sim. Se a gente quiser fazer uma checagem, né, de aprendizado, no modelo que a gente tinha hoje, a gente pode usar isso lá nas triagens iniciais, enfim. Então, essas foram etapas que a gente simplificou para dar mais agilidade. Todas as etapas também a gente consegue fazer de modo online, a gente também faz, evitando que esse colaborador, futuro colaborador, né, ele se desloque até uma unidade sem necessidade. Talvez a gente já consiga triar pontos que são relevantes para o processo bem antes dele chegar, e só aparecer realmente ali presencial, olho no olho, aquelas pessoas que a gente realmente acha que pode seguir em frente. E a gente segue no mesmo modelo também para as nossas posições administrativas. Então, a gente faz todo o processo online e a gente só chama para o presencial quem a gente, sabe, tem quase certeza. Sim. E com isso a gente economizou também a etapa ou melhor, a gente acelerou a etapa de proposta. Se o candidato ali na nossa frente já atendeu todos os pré-requisitos, a gente já segue com a proposta. Não precisa esperar um outro momento para fazer a proposta para aquele candidato. A gente já segue ali. Muito legal. Então, vocês automatizaram todo esse processo seletivo, né? Hoje não tem mais aquilo de ir presencialmente, fazer uma prova, como era antigamente, né? Tinha muita entrevista presencial. Exato. E vocês usam essa estratégia tanto para vagas de estratégicas quanto operacionais. Não tem uma regra, assim, só estratégico. Não, são para todas. Exato, porque o candidato que busca esse processo acelerado, ele está nas duas pontas. Sim. Né? O que a gente sente é que os candidatos de posições operacionais, eles têm menos disposição, primeiro para se deslocar e segundo para processos que demorem muito tempo. Isso, Sim. Fato. Há posições de liderança ou outras posições, talvez de cargos hierárquicos um pouco mais altos, as pessoas até têm um pouquinho mais de disposição, mas não para processos tão longos. Né? Então, eu vejo que o mercado tem se acelerado, outras empresas também têm acelerado os processos, é algo natural de se acontecer, e a gente faz de forma que a gente não perca essa qualidade no processo em si. Então, as entrevistas, a gente mantém o mesmo grau de qualidade, a gente mantém ali uma formalização do tipo de perguntas que a gente precisa fazer para garantir que a gente não queime etapas. O processo em si, ele pode ser mais acelerado, mas a qualidade de busca por aquele candidato, a gente não pode, em hipótese alguma, abrir mão, porque depois isso gera problema lá na frente. Uma pessoa que veio toda torta, chegar lá na baixa, enfim, a chance de dar errado também é grande. A chance de turnover é altíssima, né? Sim, sim. Legal, muito bom. E aí, agora entrando numa discussão grande que acontece o tempo todo, né? Sobre o RH sair do achismo, do feeling e fazer decisões com base em dados. Que eu acho que também é um desafio, né? Querendo ou não. Por mais que tenha facilitado, enfim, o avanço da IA, das plataformas, eu acho que ainda é um pouco difícil, assim. E aí, eu queria saber em que pontos do processo seletivo vocês sentem que dados e critérios claros ajudam a ganhar essa velocidade sem perder qualidade.
Eu adoro essa pergunta, porque, assim, trabalhar com dados hoje, ele já era essencial, hoje Sim. ele é imprescindível. Eu falo isso para o meu time toda hora. Não existe decisão que eu antes era assim: não existe. Uhum. A decisão ela tem um ponto de partida, que são os dados. Você olha os dados e o que que a gente faz? A gente brinca de aquecer os dados, ou seja, você olha, entende o que que aquele dado quer significar dentro daquela realidade específica. Então, para nós, o trabalho e o uso de dados, ele não é exclusivo do processo de seleção. Todos os processos, todos os subsistemas de RH têm ali algum processo de medição. No processo de seleção, especificamente, a gente tem olhado as etapas. Então, a gente avalia cada uma das etapas e o tempo que ela dura. Se a gente percebe que tem uma etapa que está se estendendo um pouco mais, por exemplo, um candidato está ali parado no processo de entrevista com o gestor por 10 dias. Temos uma situação ali. Talvez seja a agenda do gestor, talvez a gente agendou com um gestor que não deveria estar sendo alocado para esse processo, né? Então, esse olhar para as etapas, ele nos ajudou a reduzir bastante o nosso tempo de contratação, né? Tempo de contratação, ele é um dos indicadores que a gente usa, é um desafio que a gente tem e que a gente terá ainda ao longo de 2026. Nesse último ano, a gente conseguiu reduzir em torno de 30% desse tempo de contratação das nossas posições operacionais. Então, a gente tem um desafio ainda maior para conseguir reduzir um pouco mais. Haja desafio para o RH, hein? Oh! Nossa! Agora falando um pouco de prática, né, que o RH adora também para colocar em ação. Teve alguma prática ou mudança de processo seletivo que fez de fato aquela diferença para acelerar as contratações da Bátio, sem abrir mão dessa qualidade que a gente tem falado? Algo que outros RHs possam talvez colocar em prática. Teve alguma coisa que fez muita diferença para vocês? Tem sim. Aí, ó, vou falar para os RHs, tá? Porque como o RH há bastante tempo, às vezes a gente quer dominar o processo como um todo. A gente quer ter o domínio da ponta a ponta, sem considerar o que o gestor tem de feedback com relação ao processo em si. O que que a gente fez de mudança? A gente também era assim. Nós conduzíamos o processo e a gente falava para o gestor assim: olha, pega aqui, entrevista esse candidato, quando você finalizar, você me manda o feedback, eu incluo na plataforma e aí a gente segue. Hoje não, hoje a gente inclui o gestor, como participante mesmo do processo dentro da própria plataforma. Então todos os gestores têm acesso às vagas que são abertas, dentro do sistema, e eles têm acesso então já direto ao funil de candidatos e podem dar o feedback lá direto. Então a gente também ganha tempo, porque obviamente, como RH, a gente vai fazer uma triagem de um olhar de pessoas, de um olhar cultural, de um olhar de negócio, mas o gestor ele tem outro olhar, ele olha para nuances que talvez a gente não olharia ou se complementariam ao que a gente está vendo. Então, essa inclusão do gestor ali também fez com que a gente ganhasse bastante agilidade nos processos, porque se ele entender que aquele candidato não do que tem ali, ele não está compatível com aquela posição, ele mesmo já coloca o feedback, já deixa e a gente já tira essa pessoa daquele processo seletivo, né? Então, eu acho que esse foi um ganho também que a gente teve. O RH, ele passa de uma função de mensageria, de leva para cá, para uma função realmente estratégica. A discussão, ela passa aí para um outro nível, que é um nível de, esse candidato, a gente vai olhar todas as habilidades técnicas que ele tem, mas também quais são as competências, as atitudes, quais são os skills que esse candidato tem e que possam ser atrativos aí para essa posição. Muito legal. Acho que é o recrutamento colaborativo, né, que vocês Isso. fazem, que envolve todo o gestor e tal. Acho que é super importante, porque é isso que você falou, né? Vocês têm esse olhar de gestão de pessoas, mas é o gestor que vai estar ali no dia a dia, é ele que precisa daquela pessoa, que sabe que tem tal demanda, talvez a pessoa não consiga atender a demanda específica, então acho que é muito bacana. E é um recado importante, porque a gente sabe que muitos RHs ainda querem ficar ali no controle da situação, então muito legal essa sua dica. Agora trazendo outro estudo, tá? Tem um dado da Deloitte que mostra que a falta das habilidades certas é hoje a maior ameaça ao crescimento das empresas. Acabamos de falar de habilidades, né? Na prática, quais critérios vocês avaliam logo lá no início do processo seletivo para garantir que essa pessoa avance, sabe? E não só para vocês avançarem pessoas que se saem bem na entrevista. Então, tem alguma coisa que vocês avaliam logo no início? Atitude.
Acho que é o principal é a gente conseguir já de cara entender que tipo de atitude esse candidato tem. Se são etapas, a forma que ele disponibiliza o currículo para a gente, como ele responde, que tipo de informações ele cede desde o começo, né? Em etapas presenciais, como ele chega, quem ele cumprimenta, como ele olha, né? Então, a gente acompanha esse candidato no 360 graus, não só aquilo que ele vai falar para a gente. Hoje é sabido, né, que se você hoje colocar em qualquer IA como responder uma pergunta que fale sobre isso, como responder perguntas que cabem a uma função de gerente de loja. Tá simples ali. E são perguntas bem realistas até. As respostas também vão ser. Então a gente tenta driblar esse tipo de comportamento, para a gente conseguir buscar um pouquinho mais ali no fundo que tipo de atitude essas pessoas têm. Para nós, o que é importante? Pessoas que possam se relacionar bem com outras pessoas, que tenham um olhar bastante grande na experiência do cliente, né? E esse cliente é interno, esse cliente é externo. Essa experiência para a gente, ela conta muito. O nosso cliente bate, ele só vai voltar se ele tiver uma boa experiência. Ele não volta para a nossa gelateria se a experiência for ruim. Candidato idem, né? Então, essa experiência ela é importante ali para todos. A conexão também, a gente olha, conecta esse candidato com os nossos valores, né? Com aquilo que a gente acredita, com a nossa missão. Nossa missão é de emocionar as pessoas com os nossos sabores, com os nossos gelatos, com os nossos ambientes. Então, se de cara não tiver essa conexão, não adianta seguir, porque a pessoa pode ser excelente. Ela pode trazer, olha, falar tudo que a gente gostaria de ouvir, mas no dia a dia, o que vai dar errado, o que pode não funcionar, não vai ser o comportamento técnico, não vai ser o que a pessoa conhece tecnicamente, vai ser o comportamento. Muito bom. Aqui eu acho que o ponto é ir muito além do currículo, do que a pessoa traz ali na entrevista, é perceber os pequenos detalhes, né? É isso mesmo. Muito legal. E aí, agora, se você pudesse elencar, isso aqui é uma pergunta desafiadora, tá? Se você pudesse elencar, quais os principais sinais que mostram que um processo seletivo tá indo rápido demais e começando a perder essa qualidade? E eu acho que para além disso, né, de elencar quais são os sinais, como que o RH pode corrigir a rota antes que isso vire turnover, enfim, um problema maior? Tem alguma coisa? Tem, e é justamente o próprio turnover, né? Se o RH consegue, se faz o acompanhamento dessa rotatividade, dessas saídas, principalmente no período de experiência, já ajuda a entender, a ter esse termômetro bastante claro. Se a rotatividade ela é muito alta ali nos primeiros 3 meses, alguma coisa precisa mudar, né? Pode não ser somente a etapa de seleção, mas a gente não pode desconsiderar a etapa de seleção. É mais do que comum que os gestores venham, preciso da pessoa para ontem, preciso da pessoa para não sei o quê, para hoje. Como se tivesse uma geladeira mágica, eu sempre brinco, que você vai lá e tira, olha aqui o candidato. Não existe, gente. Como se tivesse um sorvete da Bate, né? Exatamente. Assim como eu vou lá e tiro magicamente ali aquele gelato maravilhoso, vou tirar um candidato maravilhoso, mas ele não tá lá. Infelizmente, ele não tá lá. Os bons candidatos, eles estão disponíveis no mercado. A gente precisa saber selecioná-los muito bem, né? Então, essa rotatividade pra gente, ela é um mega indicativo. A gente acompanha esse turnover semanalmente, e a gente gera relatórios mensalmente para fazer o acompanhamento e compartilha isso com todas as pessoas que se envolvem no processo seletivo, né? E a gente busca também ali, nesse início, entender se a pessoa está conectada realmente ali com o nosso universo. Uma outra coisa que a gente também avalia é, por exemplo, se num processo seletivo a gente encaminha 3. Vamos supor que a gente está abrindo uma vaga de gerente de logística. A gente encaminha 3 candidatos para o gestor. Nenhum deles o gestor consegue entender que é um bom candidato, temos também alguma coisa ali, né? Pode ser uma falha no próprio processo, na própria triagem. Então, a gente faz correções de rota muito rápidas. Se a gente perceber que candidatos iniciais não tiveram adesão, ou se o turnover ele começa a girar muito rápido, a gente volta, recalibra e retoma o processo. Tá, então vocês fazem essa análise de forma
semanal, né? Vocês não esperam, sei lá, virar um mês pra esperar a bomba Não dá estourar tempo. pra... Legal, acho que isso é super importante, né? Por mais que dê muito trabalho, imagino eu acho que é super importante, né? Até pra vocês serem rápidos, enfim. Uhum. Por isso a gente volta naquele tema dos dados, né? A Uhum. gente hoje tem uma pessoa que fica dedicada a olhar dados pra gente, né? E ela nos traz semanalmente como é que a gente está com relação às nossas saídas, às nossas entradas, né? Qual é o giro de turnover que a gente teve naquele período. A gente sempre dá um zoom ali no período de experiência para as posições operacionais. Se ele está muito alto, significa que a gente precisa agir. Aí a gente age frentes diferentes, olhando entendendo com o gestor, entendendo o nosso processo e principalmente se a busca está sendo feita né, dentre os candidatos que a gente deveria estar buscando. Legal, muito bom. E aí, bom, a gente sabe que nem tudo são flores, né? E Uhum. aí eu quero saber, existe algum tipo de vaga ou cenário que vocês já entenderam que não adianta tentar acelerar, porque não vai rolar? E se sim, como que vocês lidam com essa pressão interna? Porque, querendo ou não, por mais que vocês entendam que não dá pra acelerar, talvez o gestor cobre essa agilidade. O que vocês fazem nesse cenário? Respira fundo, Namastê. namastê. A pressão ela acontece todos os dias, né? Até pelo volume de vagas que a gente tem. E o que a gente já entendeu, assim, com erro mesmo, né? Errando e realmente aprendendo. Posições de liderança, não adianta acelerar. Tem que fazer bonitinho, tem que fazer certinho, não queima etapa. Que a garantia de ter um candidato melhor é muito maior. Então, posições de liderança, a gente não abre mão de processos que sejam mega acelerados. O gestor está sempre, né, pressionando para o fechamento dessas posições. Porque, obviamente, se você tem uma posição de liderança aberta, tem um time que está ali. E aí, como é que a gente vai seguir? Enfim. Outras posições também são posições mais especialistas, que a gente também já entendeu que não adianta correr, precisa seguir o passo a passo, tem que entender exatamente com o gestor o que ele precisa, porque uma coisa é o que ele acha que precisa, outra coisa é o que ele precisa realmente. Então a gente faz conversas antes com os gestores para entender exatamente qual o perfil daquele candidato, dentro das possibilidades que a gente tem também, né, de salário, localização, enfim, e outros critérios que sejam colocados ali. Com isso, os nossos gestores hoje em dia já entenderam que a gente não vai abrir mão, e na verdade não é a gente, eles não vão abrir mão desse processo, né, de fazer o processo corretamente, porque depois o ganho é de todo mundo. Mais ainda da área, mas é de todo mundo. Quando uma pessoa passa do período de experiência, quando uma pessoa, que a gente conversa no corredor, a pessoa fala assim, eu tô aqui há 6 meses, como é que tá? E a gente percebe que a pessoa tá bem, tá feliz, poxa, nossa, Aquece o nossa, coração. nossa, o coração fica quentinho assim e a gente entende que conseguiu fazer um bom trabalho e consegue ajudar a empresa, né, a crescer, a se desenvolver e a ter boas pessoas junto com a gente. Legal. Então, nesse sentido, vocês não se limitam só a receber, sei lá, os requisitos que o gestor mandou. Você tem essa troca com ele para entender, tá, no dia a dia, o que você espera dessa pessoa? Com certeza, não abrimos mão. E mesmo em vagas, por exemplo, hoje a gente tem um volume bastante grande de posições de liderança de loja, né? Posições de liderança operacional. Sim. Não de vagas abertas, mas posições, porque eu tenho 220 lojas, então tenho minimamente 220 gerentes ou lideranças. Cada localidade, ela tem uma necessidade de perfil diferente. Eu não posso afirmar que um gerente que eu contrate para Curitiba tem exatamente o mesmo perfil de um gerente que eu vou contratar em Recife. As atividades são muito parecidas, mas, né, tem muita coisa. Culturalmente são pessoas diferentes, expectativas são diferentes, então a gente precisa, ainda assim, a gente calibra o perfil daquela região com o gestor. Posições administrativas também, cada vaga, ela é uma vaga. A gente recebe várias posições de analista, cada analista é uma coisa, cada analista tem o seu perfil, tem como vai ser, a expectativa do gestor, então a gente calibra sempre. Muito bom, excelente. E aqui, já estamos indo pro final. Olha! Meu Deus! Para finalizar esse episódio, eu queria que você deixasse um checklist prático, com 3 ou 4 pontos, quanto você quiser, tá? Do que um RH precisa fazer hoje para ganhar essa velocidade, esse equilíbrio entre velocidade e qualidade. Quais seriam
esses passos? Bom, então assim, o que eu sugiro, né, e que é o que a gente utiliza nos nossos processos também. Primeiro, utilizar uma triagem que seja inteligente. Com tantas ferramentas que existem, não tem por que usar processos lá de 1900 e roda quadrada, como diria a minha mãe, né? Então, o que a gente puder e o que esse RH puder automatizar de etapas, fazer essa automatização. O segundo é, apesar da automatização, manter uma comunicação muito clara com o candidato, em todas as etapas, todo o processo. O candidato não sabe o que está acontecendo na empresa. Então, se você deixa ele no limbo por 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele acha que já foi esquecido. Né? E se ele for esquecido, ele está aberto para outras. Então, a gente pode perder bons candidatos se a gente não considerar esse tempo, né, entre esse contato com o candidato inicial até o processo final desse candidato. Garantir sempre as entrevistas bem estruturadas, principalmente nas etapas do gestor. O RH muitas vezes está acostumado a fazer entrevista, então vai no automático. Primeiro que o candidato não é sempre o mesmo, então não dá para automatizar 100% nem as perguntas. E o gestor, muitas vezes ele pensa, eu já sei como fazer a entrevista. Então ele vai fazendo, vai perguntando, e quando você percebe, ele está perguntando de coisas que já estão além do próprio processo. É legal para conhecer o candidato, mas tem que ter pelo menos uma base estruturada, né, de perguntas para que aquele gestor possa captar o máximo de informações daquele candidato para aquilo que ele precisa. Não é o tempo de entrevista que conta, é a qualidade da entrevista, né? Obviamente que uma entrevista muito rápida, 10, 15 minutos, eu não consigo captar muita coisa, mas também entrevistas muito longas e demoradas. Outro dia eu vi uma pessoa falando que fez uma entrevista que durou 3 horas para uma vaga que não era o diretor da NASA. Me chamou bastante atenção, porque o que tinha além da própria conversa? Provavelmente tinham outras coisas aleatórias que surgiram. E a minha dúvida com aquele gestor era, você conseguiu captar exatamente o que você precisava? Acho que sim. Falei, poxa, eu tinha quase a certeza que tinha captado até bem mais do que isso. E o feedback também em tempo real, para todas as etapas e para todo mundo que está envolvido, né? Finalizou, feedback. Finalizou, feedback. A gente faz essa pressão interna com os gestores. O candidato, ele se sente muito feliz quando ele tem um feedback. Acho que todo mundo já deve ter passado por algum processo seletivo em que você ficou. Você ficou esperando, ninguém retornou. Qual é a sensação que eu, como candidato, tenho? Não faço a diferença para aquela empresa. E mais, esse candidato que entende que não fez a diferença, ele também no nosso caso, ele é um potencial cliente. Um potencial cliente que não ficou feliz, né? Então, a gente quer e a gente faz o máximo de esforço para garantir que todos esses feedbacks aconteçam, que todo mundo tenha ciência de onde a gente está, para que a gente finalize no melhor tempo possível, mas sem perder essa qualidade de informação. Isso é super importante, né? Porque por mais que a pessoa talvez não seja aprovada no processo seletivo, ela tem uma experiência ali com a marca, com a empresa, com vocês. Então, talvez futuramente, se ela tiver tido uma boa experiência, ela se candidate de novo, ela fale bem, ela indique para o colega, fiz processo seletivo na BAT, gostei, pode ir que vai dar certo. Então, acho que tudo interfere, né? Acho que esse olhar é muito importante. E já aconteceu da gente entrevistar uma pessoa para uma posição, aquela pessoa, por algum motivo, não ter sido aprovada. Lá na frente a gente tem uma outra e volta com aquele candidato, que já teve uma experiência com a gente, que já conheceu. E é tão bacana que esse candidato que retorna, normalmente ele fala assim, nossa, sabe que depois do processo, aí eu fui na BAT, aí eu conheci, daí eu vi. Ou seja, ele já gerou uma experiência diferente com a gente, que é além da própria empresa contratante, é da empresa como fornecedora mesmo de um produto. Então, assim, ganhamos um colaborador, ganhamos um fã e fechamos ainda a nossa vaguinha, que era ali o nosso desafio. Sim. Celito, o tempo passou muito rápido, tá? Mas assim, eu queria te agradecer, eu acho que você trouxe pontos e passos muito importantes. Esse é um desafio que eu acho que o RH vive o ano todo, mas agora em janeiro e fevereiro eu acho que isso cresce, né? Com o aumento de volume de vagas, esse desafio, né, de conquistar esses talentos que agora estão decidindo para onde eles vão. Então, acho que você agregou bastante conhecimento. Quero te agradecer pelo seu tempo, pelo seu espaço e quero deixar aqui um momento para você se despedir, para você deixar as suas redes, fica à vontade.
Obrigada, Mayara, foi muito bacana. Eu sou apaixonada pelo RH, sou apaixonada por pessoas, então, compartilhar esse conhecimento, que eu e a empresa, né, porque isso é um conjunto que nós temos, para mim é super prazeroso. Posso vir outras vezes, se me convidar eu venho. Eu chamo, tá? Pode chamar que eu gosto, né, acho que é super bacana. A gente tem RHs que estão em início de carreira, RHs que estão aí mais avançados na sua carreira, e é muito importante que a gente faça essa troca entre pessoas que são dessa mesma comunidade aqui, né, esses benches, eles são importantes até para a evolução da nossa própria carreira como RH. Né, eu tenho ali as minhas redes sociais, né, tô presente ali no LinkedIn, é só me procurar, meu LinkedIn é celita.souza, né, posso fazer as trocas que forem necessárias, tô super aberta ali para que a gente possa trocar figurinhas, agregar conhecimento, sou uma pessoa que gosta bastante de ler, de buscar informação, então quando as pessoas compartilham também isso comigo, eu fico ali, que legal, e é isso, a gente inicia outras rodas de conversa, né, o mundo do RH é muito pequeno, a gente sempre conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, né? Então, fico aqui à disposição para aquilo que for necessário. Mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui e espero que a gente possa se encontrar em outros momentos também. Combinado. Bom, quero agradecer você também que nos ouviu até aqui e lembrá-los que na descrição desse episódio vão ter materiais complementares e gratuitos para você continuar seu conhecimento. Então acessa nas redes sociais, nosso blog, tem muita coisa te esperando. É isso, te espero na próxima. Até mais.